Bem-vindos ao canal Dúbita, onde você não fica com dúvidas. Escreva para ilustrandas@gmail.com e envie-nos suas dúvidas que nós responderemos o mais rápido possível. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Introdução à Álgebra Linear do canal Dúbita. Nessa segunda aula, nós vamos fazer uma introdução aos subespaços vetoriais. Dado um espaço vetorial E, um subconjunto F desse espaço vetorial, tal que F também é um espaço vetorial, então nós podemos dizer que F é um subespaço vetorial, tal que as seguintes propriedades vão se verificar. O zero, que é o vetor nulo, pertence a F. Dados U e V pertencentes a F, a soma de U com V também pertence a F. É uma propriedade de fechamento em relação à operação de adição. E dado um U pertencente a F e um alfa real, ou seja, um escalar, o produto alfa com o U pertencente a F também pertence a F. Ou seja, também é a propriedade de fechamento. Então, reparem que esse fechamento está presente na operação de soma de dois elementos do subespaço vetorial e também do produto da multiplicação de um escalar por um elemento U de F. De uma forma geral, a gente pode afirmar que a combinação linear de elementos de F vai pertencer a F, ou seja, o escalar alfa1 multiplicado por um vetor U1 mais um alfa2 multiplicado pelo vetor U2 e assim sucessivamente até um escalar alfa_n multiplicado pelo vetor UN. Esse resultado todo pertence ao subespaço vetorial F. Então, uma combinação linear de elementos de F pertence a F. Aqui nós temos uma generalização da propriedade mostrada no slide anterior em relação ao fechamento. Só que aqui nós estamos combinando as operações de soma de dois vetores com o produto de um vetor por um escalar, que é o conceito de combinação linear que será vista mais à frente nesse curso de introdução à álgebra linear. Para que a gente possa falar de um conceito importante de subespaços vetoriais, vamos relembrar um pouquinho de subconjuntos. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E, além disso, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, fazendo uma extensão dessas duas afirmações sobre conjuntos e subconjuntos para espaço vetorial, nós podemos dizer, analogamente, que o conjunto que possui apenas o zero é subespaço vetorial de qualquer espaço vetorial E. Da mesma forma que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E todo espaço vetorial é subespaço de si mesmo, assim como todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, essas duas afirmações, que são muito importantes para a gente compreender os subespaços vetoriais, na verdade, têm uma analogia direta com os subconjuntos de um dado conjunto. Agora, nesse slide, o que nós vamos falar tem o intuito de preparar o terreno, vamos dizer assim, para o conceito que será visto um pouquinho mais à frente de conjunto gerador de um espaço vetorial. Então, vamos considerar aqui um conjunto X formado por dois pares ordenados, o par ordenado 1, 0 e o par ordenado 0, 1. Bom, 1, 0 e 0, 1, nós podemos perceber que são vetores do R2. Tá? E a gente pode também perceber, sem muita dificuldade, que qualquer vetor U pertencente ao R2 pode ser gerado por uma combinação linear desses dois vetores, 1, 0 e 0, 1. Exemplo, nós temos aqui embaixo o vetor U de componentes 2 e 3 pode ser obtido como 2 vezes o vetor 1, 0 mais 3 vezes o vetor 0, 1. Então, dessa forma, 2 vezes 1, 0 vai ser o vetor com componentes 2 e 0. Mais 3 vezes o vetor 0, 1
vai ser o vetor com componentes 0 e 3. Somando os vetores 2, 0 e 0, 3, nós vamos obter o vetor U de componentes 2 e 3. Então, dessa forma, nós fabricamos, vamos dizer assim, o vetor U de componentes 2 e 3 através de uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 1. Ok? Então, nós vamos poder dizer, como nós vamos ver mais para frente, que X é um conjunto gerador do espaço vetorial R2. Por quê? De combinação linear dos elementos de X, nós conseguimos gerar todo o espaço vetorial R2. Esses dois vetores, 1, 0 e 0, 1, eles recebem nomes especiais. O 1, 0 nós chamamos de E1, o Ezinho 1. E o vetor 0, 1 de Ezinho 2. Esses vetores E1 e E2 formam a chamada base canônica do R2. Bom, base será o assunto da próxima aula, mas aqui a gente já pode adiantar simplesmente que a base é o conjunto de vetores que conseguem gerar todo o R2. A gente vai ver isso com mais detalhes e com mais rigor matemático mais para frente, mas aqui só para a gente não ficar no vazio total, os vetores E1 e E2 formam a base canônica, ou seja, todos os vetores do R2 podem ser gerados através de uma combinação linear desses dois vetores, como nós vimos no exemplo anterior. Tá? Bom, se nós pegarmos esse conjunto X e chamarmos de S de X o espaço vetorial gerado por X, ou seja, todo o espaço vetorial gerado através de todas as combinações lineares possíveis dos elementos de X, a gente vai perceber facilmente que esse S de X é igual ao próprio R2. Então, o subespaço vetorial gerado por todas as combinações lineares com os elementos de X, que está sendo denotado aqui por S de X, nesse nosso exemplo coincide com o espaço vetorial R2. Aqui nós vamos falar de um novo conceito, um conceito importantíssimo, que é sobre a união de dois subespaços vetoriais. Então, se F1 e F2 são subespaços do espaço vetorial E, o subespaço formado pela união de F1 com F2 é o conjunto de todos os elementos, chamando aqui de U, iguais a V1 mais V2, sendo que V1 pertence a F1 e V2 pertence a F2. A notação que nós costumamos usar em álgebra linear não vai ser a notação usual de união entre conjuntos. Então, F1 união F2 é igual, costuma ser representado como F1 mais F2. Tá? Então, no contexto da álgebra linear, F1 mais F2, sendo F1 e F2 subespaços vetoriais, significa a união desses subespaços vetoriais. E além disso, um conceito importante que também vai ter muita aplicação em outras aulas mais para frente, se a interseção entre F1 e F2 é apenas o vetor nulo, então a gente representa essa soma com o símbolo de mais com um círculo em volta. F1, essa operação F2, recebe o nome de soma direta, que vai ter uma aplicação, ou algumas aplicações, para falar a verdade, muito importante em aulas posteriores. Bom, até aqui nós fizemos nessa videoaula apenas uma introdução aos conceitos básicos. A próxima videoaula vai ser sobre resolução de exercícios e alguns exemplos do que nós acabamos de ver nessa aula de subespaços vetoriais e na aula anterior de espaços vetoriais, porque até então nós fizemos somente uma repassada básica nas definições que são mais importantes, para agora a gente começar a explorar em outros exemplos e com alguns exercícios também. Então, um abraço
e até a próxima videoaula do canal Dúbita.